A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, com alegria na alma, para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Não sei se na sua igreja é no domingo, mas o conteúdo da Escola Bíblica pela CPAD é o maior curso teológico que já existiu. Então hoje, mais uma aula, cujo tema desse trimestre é Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam ainda hoje com uma nova roupagem, onde devemos tomar cuidado. Por isso, o professor Ezequias Soares foi muito feliz na confecção deste trimestre, onde estamos aprendendo a defesa da nossa fé cristã. Assim eu já passo o início dessa aula com o presbítero Gabriel. Glória a Deus, a paz do Senhor, pastor André, a paz do Senhor a todos aqueles que estão ouvindo e assistindo essa aula maravilhosa. Eu tenho certeza que nós seremos edificados pelo poder da palavra de Deus, né? Ao desdobramento do programa, a gente vai sair daqui com a nossa fé mais firme e entender que nós, graças ao nosso bom Deus, estamos sempre tentando buscar estar conforme a palavra do Senhor, porque é isso que o próprio Jesus ele nos instrui. Lição de número 6, cujo tema é o Filho é igual com o Pai. O texto áureo vai dizer: mas o Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de iniquidade e equidade é o cetro do teu reino. Hebreus capítulo de número 1, versículo de número 8. Glória a Deus, aleluia. A verdade prática vai dizer: o termo teológico Filho de Deus é título. Sendo assim, a existência de Jesus é desde a eternidade junto com o Pai. A gente vai ver que dentro dessa lição vai sempre deixar bem claro que Jesus, ele é Deus, sempre existiu, não tem começo, não tem meio e não tem fim. Isso está sendo muito falado hoje em dia, pessoas tentando descaracterizar, né, a divindade de Jesus, e por isso que essa lição ela vai nos ensinar dessa forma, que Jesus ele é Deus. A introdução vai dizer: essa porção bíblica do Evangelho de João é uma das mais contundentes em mostrar que o Filho é igual ao Pai. Uma das coisas que a gente vai ver estudando os evangelhos, conjuntos de ensinamentos de Cristo, é que cada um dos seus evangelhos destaca a natureza de Jesus, um dos aspectos de Jesus, e principalmente João vai destacar a divindade de Jesus e mostrar que ele é igual a Deus. Passa o primeiro tópico ao pastor André, a doutrina bíblica da relação do filho com o pai. O primeiro subtópico, ideia de filho. Perfeito, presbítero Gabriel, amados irmãos, alunos, professores da Escola Bíblica que gostam de acompanhar o nosso canal, e nós aqui também aprendemos, costumo seguir muitos professores e pastores também no YouTube, porque nós nunca sabemos tudo, aprendemos um com o outro, não é verdade? Vamos lá, ideia de filho, a doutrina bíblica da relação do filho com o pai. Estamos aprendendo a respeito da deidade, da divindade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje vamos ver a doutrina que trata da relação do pai com o filho, aí, cujo os dois são um só, Deus. Estamos aprendendo a respeito da trindade, defesa da fé cristã, a trindade na aula passada, e nessa aula a respeito da pessoa santa e poderosa do nosso Deus, do nosso Criador, o Pai, e também do Filho, que são uma única pessoa, não é verdade? Mas com propósitos aqui iguais, com tarefas diferentes. Cujo a doutrina bíblica ela fala a respeito da união, da unidade entre o pai e o filho. A palavra-chave desta aula é unidade. Então nós vamos ver que o pai e o filho estão unidos, né, juntos, no mesmo propósito, no mesmo objetivo, ok? O tópico diz assim, o conceito de filho no pensamento judaico. O que os judeus entendem a respeito de pai e filho? Implica na igualdade com o pai. Mateus capítulo 23, 29 ao 31 vai falar a respeito disso. Então o conceito judaico é de igualdade entre pai e filho. Uma das ideias de filho na Bíblia é a identidade da natureza. Resumindo para você entender, os judeus entendem que o filho está no mesmo pé de igualdade com o pai, ou seja, segue os mesmos passos que o pai, ok?
Nós vamos observar lá em Mateus capítulo 23, os profetas falando a respeito disso. Vamos observar aqui. Por exemplo, no Salmo 8 e o verso 4, vai parafrasear ou vai trazer aqui um paralelismo a respeito dessa situação de pai e filho. Está escrito assim, ó, Salmo 8, verso 4. Que é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que te visite? Então preste bem atenção. Este paralelismo em que o poeta diz algo em sentido e repete esse mesmo pensamento com outras palavras dando o mesmo sentido. Então não é difícil de entender. Por exemplo, a ideia de homem mortal no Salmo 8,4 é repetida em filho do homem. Então está tratando da mesma pessoa, ok? Então para o judeu, pai e filho seguem os mesmos passos. Outro exemplo encontramos nas palavras do próprio Senhor Jesus, que está lá em Mateus 23, 31, que diz assim, assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que matam os profetas. É isso? Ali os profetas, né, os fariseus, eles questionaram os seus pais no passado que mataram os profetas. E Jesus vai falar no versículo 31 do capítulo 23, assim vocês mesmos testificam que sois filhos dos que mataram os profetas. É como dizer que o filho segue os passos do pai. Para o judeu é esse pensamento. Se o pai, por exemplo, é um carpinteiro, o filho tem que seguir os passos do pai ser carpinteiro. Não é verdade? Sim. Nós vamos observar nos dias atuais, um pai que é militar deseja que o filho seja militar. Um pai é advogado, deseja que o filho seja advogado. Sim. Nem sempre segue-se na verdade, esse planejamento, mas é o desejo. E para o judeu, o filho segue-se os passos do pai, ok? Isso porque os escribas e fariseus consideravam os matadores dos profetas como seus próprios pais. Entendeu? Então, os fariseus ali questionando com Jesus, arrazoando com o Senhor, começaram a falar a respeito dos pais no passado que mataram seus profetas, dando a entender que os filhos seguiram os mesmos passos, né? Quando Jesus ele vai dizer que ele e o pai são um, ele é questionado pelos profetas, mas pelos fariseus, que então caem em contradição, dizendo que os pais no passado mataram os seus profetas e no presente os filhos também têm feito a mesma coisa, ok? Então essa é apenas uma introdução desta aula que diz a ideia de filho para com o povo judeu, aonde eles entendem, os judeus, que o filho deve seguir os mesmos passos do pai. Nós vamos ver mais adiante o segundo subtópico, significado teológico disso com o presbítero Gabriel. Glória a Deus. Significado teológico com relação a filho, né, na Bíblia. Na Bíblia o conceito de filho é amplo e abrange várias dimensões, é necessário a gente entender isso. Uma das coisas que a gente aprendeu na lição passada é que é necessário a gente fazer uma exegese, uma hermenêutica da palavra do Senhor para a gente entender ela conforme o costume da época. Jesus estava realmente querendo dizer. Exemplo, existe o conceito de filho na perspectiva biológica, a Bíblia vai falar a respeito disso. O filho, primeiramente entendido na Bíblia Sagrada, é nessa perspectiva biológica, fruto de uma relação entre homem e uma mulher. Como diz Gênesis capítulo de número 4, a gente vai ver que primeiramente, assim como qualquer outro lugar, a perspectiva de filho vem do conceito biológico, ou seja, sua mãe e seu pai teve um filho que é você. Temos filho no conceito espiritual, ou seja, além da filiação biológica, a Bíblia também fala a respeito de uma filiação espiritual. Como assim uma filiação espiritual? Onde os crentes que agora reconhecem Jesus como o único e suficiente Salvador são agora considerados filhos de Deus e adotivos do Senhor Jesus Cristo a partir do momento em que temos Jesus como o único e suficiente Salvador. Isso a gente vê em João capítulo 1, versículo de número 12, onde vai dizer: todos quanto receberam, aos que crerem no meu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, uma vez crendo no nome de Jesus, receberemos assim então o poder de sermos chamados filhos de Deus. Também temos Romanos capítulo de número 8, onde o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo,
ele faz um contraste entre o privilégio de ser chamado de filho e a responsabilidade de ser santo, quando ele diz: somos devedores não da carne para viver segundo a carne, porque se vivermos segundo a carne morreremos espiritualmente, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo viveremos, porque todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses sim são filhos de Deus. O apóstolo Paulo fazendo um contraste entre a responsabilidade de ser santo e o privilégio de ser chamado filho de Deus, na perspectiva de uma filiação espiritual. Uma vez crendo em Jesus e sendo santos, somos também chamados de filho. Também vai dizer 2 Coríntios capítulo 6, versículo 18: eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos, diz o Senhor Todo-Poderoso. Uma filiação espiritual. Esses são alguns conceitos de filhos na Bíblia, mas também temos o conceito de filho relacionado à igualdade com o pai e à identidade da natureza. Por exemplo, esse exemplo a gente vê claro em Mateus capítulo 23, versículo de número 31, onde o próprio Jesus verbaliza aos escribas e fariseus dizendo: assim vós mesmo testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Quando ele se refere ao povo antigo como seus pais, de uma certa forma eles estavam se igualando a eles, de modo que Mateus capítulo 23, versículo 35, o próprio Jesus vai dizer: ai de vós escribas e fariseus hipócritas, ou melhor dizendo, no versículo de número 37, o próprio Jesus diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas e apedreja aqueles que eu envio a vocês. Quantas vezes eu quis ajuntar os seus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, debaixo das minhas asas, mas vocês não o quis. Jesus ele está comparando aqui a geração atual com a geração antiga, porque mesmo que eles dizem que a geração antiga que matou os profetas, ali eles estavam se assemelhando a eles, dizendo que eram os seus pais. Então a gente tem esses três conceitos teológicos com relação à filiação, que é a filiação biológica, também tem a filiação espiritual e também tem a filiação quando se trata de uma comparação ou igualdade com a pessoa antiga. E é isso que a gente vai ver aqui nessa lição. Passo o terceiro subtópico ao pastor André: o Filho é Deus. O Filho é Deus, né? É bem claro que o nosso Senhor, que é chamado na Bíblia de o Filho de Deus, essa expressão, ela na Bíblia, é uma expressão bíblica para se referir à relação única do Filho unigênito com o Pai. Né? Unigênito significa único, obviamente já foi inclusive citado pelo presbítero Gabriel, que nós também somos filhos de Deus, e essa expressão unigênito, dizendo que o Senhor é o único, faz menção a ele ser aquele que vem, que é o próprio Deus, né? Que é o único, que tem a unidade com o Pai. Por isso ele é divino, como nós estudamos na aula passada. Nós somos filhos, mas nós não somos divinos, não é verdade? Sim. Somos seres humanos. Então, obviamente que essa palavra unigênito, ela traz o significado da unidade do Filho com o Pai. Ou seja, os dois são um, e por isso Cristo é divino. A deidade de Cristo é comprovada aqui, ok? Então, Filho de Deus é uma expressão bíblica para referir-se à relação única do Filho unigênito com o Pai. Ok? A expressão Filho de Deus revela a divindade de Cristo, como já bem falei. Ok? Essa verdade está mais clara do que nunca na Bíblia. O texto sagrado mais claro é o texto da carta aos Hebreus, que nós lemos, capítulo 1, versículo 8, que diz, olha só, mas do Filho diz, aqui está falando de Jesus, do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelo século dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Olha que coisa linda, né? Cetro de equidade, ou seja, um governo de justiça, cetro de essa expressão cetro de equidade, primeiro que Hebreus capítulo 1, versículo 8 já deixa claro, o que diz do Filho? Ó Deus, primeiro que o Filho é Deus, está falando aqui, a referência a Deus é ao Filho. O que se diz do Filho? O Deus, o teu trono subsiste século dos séculos. O trono de quem?
de Jesus, que é Deus, ok? Subsiste de séculos em séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Cetro de equidade é uma expressão metafórica que se refere ao poder de Deus. E aqui, Hebreus 1:8 está deixando claro que Jesus é Deus. E o reino dele é um reino de equidade, é um reino de justiça, de bem. Ok? Então o cetro simbolizava, ou era um bastão que era utilizado para denotar autoridade, ok? Nós vamos observar, por exemplo, no livro de Esther, quando Assuero ele estende o cetro, dando autoridade e liberdade para que Esther se apresentasse diante dele. Então ali era um cetro, e equidade era um cetro de justiça, um cetro de bem, ou um governo de autoridade e justiça. Pronto, achei a palavra correta. Um governo de autoridade e justiça. Então quando Assuero estende o cetro, ele estava autorizando a que Esther entrasse na presença dele. Aqui faz referência ao governo que Cristo terá sobre a humanidade na sua vinda, um governo eterno, um governo justo, um governo de equidade, de justiça e de verdade e de autoridade também, ok? Então o texto sagrado diz, e é bem claro, né? Do Filho se diz, o Deus, ó Deus, o seu trono é um trono, o seu trono subsiste de séculos em séculos, e o cetro de equidade, ou o governo de justiça que Cristo terá e reinará para toda a eternidade. O mais crucial, pois, é uma citação direta do Salmo 45. Então lá no Salmo 45 está também citando este texto, só que algumas pessoas o interpretavam de uma maneira diferente. Observe bem, ó. O teu trono é o trono de Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Tu amas a justiça e aborreces a impiedade. Esse é o Salmo 45, que é citado em Hebreus 1:8. Mas veja bem aqui, ó. Tu amas a justiça e aborreces a impiedade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu. Então aqui muitas pessoas confundem isso aqui, ó. Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria mais do que os teus companheiros. Então a história da igreja confundia, falando que o Deus do versículo 7 estava ungindo o Deus do versículo 6, e não tem cabimento isso, né? Na verdade, o que estava dizendo aqui era uma referência a Deus que estava expressando e mostrando que o reino de Jesus Cristo, seu Filho, que é Deus, seria um reino eterno, um reino de justiça, que é o que a igreja aguarda, ok? Então não confundamos esse texto que foi reiterado, o texto do Salmo 45, verso 6, foi reiterado, foi citado novamente pelo escritor aos Hebreus no capítulo 1, versículo 8, onde mostra que este Deus aqui é o Filho, é Jesus, ok? E que o reino dele é um reino de justiça, tá certo? A epístola aos Hebreus traz a explicação perfeita e revela que Deus nessa passagem é uma referência a Jesus, como eu já falei. A explicação está em Hebreus 1:8 e trata-se do relacionamento entre pai e filho, e que a unidade de Deus é plural entre o pai e o filho. Amém? Assim eu já passo então o segundo tópico, a heresia do subordinalismo, a heresia do subordinacionalismo ou subordinacionismo. Primeiro subtópico, Orígenes. Glória a Deus, né? Difícil. É um pouco difícil essa palavra aí. Esse subtópico vai falar um pouco sobre o subordinacionismo, né? Quem são eles e o que eles acreditam. É necessário a gente fazer essas duas perguntas. Lembrando que tem muitas igrejas que seguem essa linhagem de pensamento, igrejas que com certeza são tidas como herege, porque eles dizem o que a Bíblia não diz, e isso é muito complicado. O subordinacionismo são todos aqueles que acreditam que o filho é subordinado ao pai, de alguma forma menos divino que o pai, e isso não está se enquadrado na Bíblia Sagrada, até porque a Bíblia deixa bem claro e nivela o Pai, Filho e Espírito Santo no mesmo patamar, né? Não existe nenhum mais do que o outro, todos são o mesmo, até porque o próprio Jesus diz: quem vê a mim, vê ao Pai. Aqui a lição
aqui a lição lista alguns movimentos subordinacionistas que são monarquistas dinâmicos. Esses também seguem essa mesma linhagem de pensamento, e os adocitas, e também a linhagem de pensamento que a gente também estudou a aula passada, que é os arianistas, né? Que são os principais portadores deste movimento, e a gente vai entender que eles foram pessoas que realmente conseguiram influenciar muitas pessoas com essa heresia. Esse movimento foi propagado por Ários, né? Uma das coisas que a gente aprendeu, e aqui a lição também está enfatizando novamente esse homem que tinha como mentor Orígenes, como diz aqui o subtópico, e vai falar um pouco a respeito disso. A história diz que os arianistas, eles exerceram um grande poder de influência dentro de mais de um século, mais de 100 anos. Esse povo, eles exerceram aí uma forte influência no meio do povo, e muitas pessoas eram persuadidos a acreditar nessa heresia por conta da pregação dele. E como eu disse aí, o principal movimento ou a reunião que teve em Nicéia, a gente falou muito a respeito desse concílio que teve em Nicéia. E é bem interessante a gente entender que essa reunião, também conhecida como o primeiro concílio de Nicéia, foi um evento histórico que ocorreu aproximadamente ali 325 anos depois de Cristo. A cidade de Nicéia, que hoje é a atual Turquia, né? O imperador Constantino, ele tinha acabado de se converter ao cristianismo, e tinha muitos conceitos teológicos que estavam se divergindo dentre os irmãos, e estava causando divisão dentro da igreja, principalmente os arianistas. Um detalhe que muitos estavam nessa reunião, estavam a favor desse pensamento subordinacionistas. Ou seja, muitas pessoas estavam sendo levadas a esse vento de doutrina herege, mas a gente vai ver, né, que segundo a história, esses subordinacionistas, eles acreditam que Jesus é menos que Deus e o Espírito Santo é menos que Jesus. Eles foram taxados como hereges nessa reunião de Nicéia, onde eles foram colocados como pessoas que não estavam seguindo os padrões da palavra de Deus, até porque a gente vai ver, né, que essas pessoas, elas não acreditam, por exemplo, na Trindade, e isso é muito sério, até porque dentro da Bíblia a gente vê a importância do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como por exemplo na bênção apostólica, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, versículo 19 diz: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, Jesus, ele dá uma incumbência, uma responsabilidade, uma obrigação aos discípulos ir pregar o evangelho, e nessa comissão ele deixa bem claro que é necessário ser batizado não somente em nome do Pai, nem somente em nome do Filho, mas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A gente vai ver a importância desse trio, né, Pai, Filho e Espírito Santo, na obra redentora. A Bíblia vai nos falar, né, que Jesus, ele veio à Terra, e que Deus, ele projetou o projeto da salvação antes da fundação do mundo. Ou seja, Deus, ele projetou, Jesus, ele executou, e o Espírito Santo, ele mantém o projeto vivo, de modo que o Espírito Santo enche uma pessoa a falar de Jesus, a usar o verbo, lembrando que o verbo é o próprio Jesus, né? E que o Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, descaracterizar como Deus, Jesus ou o Espírito Santo é uma forte heresia que deve ser tirado do nosso meio. Passo aqui o segundo subtópico ao pastor André, no período pré-niceno. No período pré-niceno, né? Ou seja, o período que antecedeu o concílio de Nicéia, como foi muito bem explicado e ensinado pelo presbítero Gabriel no ano 325 ali
depois de Cristo. Então, esse tópico fala desse período pré-niceno, um período que antecedeu este concílio, que foi muito importante pelos pais da igreja para tirar do meio da igreja, né, as heresias que vinham ali contra, né, a igreja, contra a Trindade principalmente, na verdade. Então esse tópico fala sobre isso, o subordinacionismo, palavrinha que me pegou aqui bastante, foi nos anos, ou nos séculos II e no século III, antes do concílio de Nicéia, como já bem expliquei. E o que houve ali? Nesse período, uma grande tentativa, né? A heresia ali, ela estava num alto grau, como falamos lá em 3 aulas passadas, no segundo século ali no primeiro século para o segundo, o apóstolo João ainda vivo, tendo muita dificuldade para combater ali os hereges daquela época. Então, o segundo, ano 200, até o ano 300, antes deste concílio, que foi muito importante para poder trazer assim à tona as heresias e colocar em questão a verdadeira doutrina bíblica que a igreja precisava seguir, porque a igreja sofreu muitos embates. Os judeus tentando trazer o judaísmo para dentro da igreja, falamos lá na primeira e segunda aula. E os gentios que se convertiam tentando trazer o paganismo para dentro da igreja. E aí misturava tudo e aquele monte de heresia surgindo, eles achavam pela cegueira espiritual que estavam certos, queriam seguir a Deus, queriam ser cristãos, mas não aceitando a divindade de Cristo, não aceitando a unidade do Pai com o Filho, enfim. As heresias cresciam muito neste período pré-niceno, ou seja, antes que o concílio, que foi muito importante, acontecesse no ano 325. Então, uma das tentativas que eles mais batalhavam era a ideia equivocada de preservar o monoteísmo, mas que negava a divindade absoluta de Jesus. Então, lógico, né, os judeus, a base do cristianismo é o judaísmo, né, que a adoração a um único Deus. A gente já estudou isso na aula passada. Porém, eles negavam a divindade absoluta do nosso Senhor Jesus. Nós vamos pegar, por exemplo, um texto bíblico muito importante, de muitos que já citamos aqui sobre a divindade do Senhor, Romanos 1, capítulo 1, versículo 4. E foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Olha aí que maravilha, tá vendo? Então, Cristo veio, foi designado, ou seja, pelo Pai a vir à terra, né, designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito Santo, de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, ele é o Filho de Deus, designado por Deus, com poder e autoridade do Espírito Santo, para cumprir o propósito da ressurreição, e ele é o Senhor que pode dar vida a nós. Só nesse versículo 4 de Romanos 1, nós vemos a atuação da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Sim. E a divindade de Cristo, que o texto é claro, veio com poder no Espírito Santo para que pudesse ressuscitar e assim dar direito à nossa salvação, ok? Então, continuando aqui, suas expoentes consideravam Cristo como Filho de Deus, porém inferior ao Pai. Eles afirmavam que o próprio Cristo declarava a sua inferioridade, e isso eles faziam com base numa exegese muito ruim, né? Então, assim, eles extraíam dos textos, mas não conseguiam, né, a exegese, a interpretação correta do texto, faziam uma exegese errônea, não atribuindo a Cristo a divindade e a unidade com o Pai, ok? Então, você vê que uma heresia, ela, muitas das vezes, e acontece isso nos dias atuais, ela surge através de um contexto errado da própria Escritura. Sim. Quantas igrejas abertas aí hoje em dia pregando heresias e extraídas de uma exegese errônea de dentro da própria Escritura. Por isso que nós precisamos aí, dentro de uma hermenêutica correta, estudar a Bíblia. O próprio Senhor disse, examinai as Escrituras, para a gente não pregar e viver heresia, porque isso pode sim tirar o direito da nossa salvação. Ok? Assim já passo o terceiro subtópico, métodos usados pelos subordinacionistas. Glória a Deus, aleluia. Qual que é o método que eles usam, né? Até hoje, muitas denominações, muitas pessoas que não têm
essa responsabilidade com relação à palavra do Senhor, usa esse método, né? Esse subtópico vai falar sobre o método usado por esse movimento herético para enganar as pessoas. Há vários versículos que deixam bem taxativo a humanidade de Jesus, da mesma forma há vários versículos que deixam também bem categóricos a divindade de Jesus. Jesus ele tem uma natureza singular, né? Somente Jesus ele é 100% homem, 100% Deus. Esse movimento eles acreditam que Jesus ele tem somente a natureza humana, afirmando que Jesus ele não é divino, e a estratégia que eles usam há vários versículos que comprova a humanidade de Jesus, e dessa forma eles usam esses versículos que falam de uma forma bem clara e transparente que Jesus ele é homem. Mas quanto aos versículos que deixam claro que Jesus ele é Deus, eles descartam. Eles usam só o que eles acreditam, e o que eles não acreditam, mesmo que está escrito na palavra do Senhor, eles assim descartam. Eles utilizam versículos como Mateus capítulo 4, versículo 2. A Bíblia vai nos falar: tendo jejuado 40 dias e 40 noites teve fome. Uma necessidade que só um homem pode ter, um homem que tem necessidade de comer, beber, se vestir. Então aqui Jesus ele mostra nas escrituras sagradas que ele teve fome. Então destaca também a humanidade de Jesus. Em João capítulo 11, versículo 35, a Bíblia vai nos falar que Jesus ele chora pela morte de Lázaro. Então ele também aqui com relação o sentimento de Jesus, expressando como ele sendo um homem, Jesus ele chora. Lucas capítulo de número 22, versículo 52, a Bíblia vai nos falar que Jesus ele crescia e se fortalecia em sabedoria, e o Espírito de Deus estava com ele, mostrando também que Jesus ele estava evoluindo como homem. Lucas capítulo 22, versículo 44, onde vai falar que Jesus ali no Monte das Oliveiras, no jardim do Getsemane, ele soa, ou melhor dizendo, sangue. Então há vários versículos que mostram a natureza de Jesus como um homem, e eles usam somente esse versículo, inclusive João capítulo de número 4, onde Jesus ele se encontra com aquela mulher samaritana e ele pede água, tendo Jesus sede. Mas eles descartam versículos como, por exemplo, o próprio diálogo de Jesus com a mulher samaritana, porque Jesus como homem ele tem sede, mas Jesus como Deus ele diz àquela mulher: qualquer um que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque ele fará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Um versículo bem claro, transparente, sem nenhum pingo de chance de alguma pessoa tentar modificar o versículo, é João capítulo 1, versículo de número 1 em diante. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E assim tem vários outros versículos, como Isaías 9:6, onde vai falar a respeito de Jesus e suas características: maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Apocalipse capítulo 1, versículo 8, Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o que é e que era e que há de vir. Colossenses 1:16 em diante, porque dele, por ele e para ele foram feitas todas as coisas que existem no céu e na terra, visível e invisível. Então há vários versículos que destacam a natureza humana de Jesus, mas também há vários versículos que destacam a divindade de Jesus como um homem poderoso, que tem todo o poder. Mas, como eu disse, a estratégia deles é destacar versículos que fortalece o seu argumento, dizendo que Jesus ele é humano, mas eles descartam versículos claros que mostram que Jesus ele é Deus. Mas o crente, como a gente está ensinando aqui, não deve entender que a palavra de Deus somente é Gênesis, ou somente é Êxodo, ou somente é os Evangelhos. A palavra de Deus é Gênesis e Apocalipse, e para isso, para a gente ter uma compreensão exata da palavra do Senhor, é necessário a gente estudar os 66 livros da Bíblia para a gente entender o que ela realmente está querendo dizer. Passo o terceiro tópico ao pastor André: como os subordinacionistas se apresentam hoje.
no contexto islâmico, o primeiro subtópico. Isso, vimos aí que o subordinacionismo, na verdade, é uma heresia aí que se declara, que é uma doutrina que declara ser o filho subordinado ao pai, né? Ou seja, que Cristo não é Deus, ele é criado, não é subordinado ao pai. Então essa é a doutrina do subordinacionismo. E no contexto atual, por exemplo, nós temos em vigência o islamismo, na verdade. O povo árabe, o povo que tem lá a sua regra de fé como conduta o Alcorão, e por sua vez o islamismo ele não considera Jesus como o filho de Deus. Até o considera como Messias, como um profeta, mas não como o filho de Deus. Coloca o Maomé acima de Cristo, né? E nós sabemos que isso é um erro, mas essa é a fé que eles creem. Cada um vai pagar o preço pela sua fé, mesmo que seja uma fé errônea. Não é verdade? Tem duas coisas que levam a pessoa à condenação eterna. Uma é blasfemar contra Deus e abandonar e viver a vida do pecado. A outra é viver uma fé errada também. Sim. Uma fé errônea, não é verdade? Nós vamos observar, por exemplo, contrapondo essa heresia, não é verdade, que vem por parte do islamismo, Efésios capítulo 1, versículo 21. Vou ler o versículo 20 e o 21. Que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus. Ou seja, Deus se manifestou em Cristo, o ressuscitando dentre os mortos, colocando à sua direita nos céus. Versículo 21. Acima de todo principado, Cristo está acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Então, Cristo está acima de todo principado, potestade e poder. Então, colocar Maomé acima de Cristo é um erro doutrinário que o islamismo comete, e o preço será pago com Jeová, com Deus, obviamente, ok? Então, o Alcorão afirma que é blasfêmia dizer que Jesus é o Filho de Deus. Então, eles colocaram lá essa regra como doutrina, não é verdade? Observe que Cristo é tão Deus e incomoda tanto que Cristo foi parar no Alcorão, não é verdade? Então, lá no Alcorão é declarado que é uma blasfêmia declarar que Cristo é o Filho de Deus, ok? Isso com base numa péssima interpretação, pois significaria uma relação íntima conjugal entre Deus e Maria, né? Isso que eles afirmam, né? Eles dizem que é uma blasfêmia dizer que Jesus é filho de Deus, porque seria uma relação sexual entre Deus e a mulher. Então eles não acreditam na concepção virginal de Cristo através da sua mãe Maria pelo Espírito Santo, né? Então começa por aí, porque a nossa fé é crida que Cristo é Deus que encarnou e andou em nosso meio, e a sua concepção ela não foi de ato sexual, pecaminoso, mas sim espiritual, concedida pelo Espírito Santo. Assim está nas Escrituras, e assim nós cremos pela fé, ok? Isso faz de Cristo Deus, e assim com o poder de dar a salvação pela sua morte vicária. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E para terminar, lamentamos dizer, até mesmo Satanás e os seus demônios reconhecem que Jesus Cristo é o Filho do Altíssimo. Esse texto está lá no diálogo de Marcos capítulo 5, que o nosso Senhor teve ali quando chegou para expulsar o demônio do endemoniado de Gadara, e ali os próprios demônios declararam: o que queres conosco, Jesus, Filho do Altíssimo, né? Então, ou seja, as potestades aí, os demônios declarando que Jesus é Filho do Altíssimo, ok? A expressão Filho de Deus no Novo Testamento significa a sua origem e sua identidade. Louvado seja o nome do Senhor. E não segue o mesmo padrão de reprodução humana, como já foi falado pelo presbítero Gabriel, né? A reprodução humana é diferente, não é verdade, do que ocorreu com o nosso Senhor, que foi por um ato milagroso. Na verdade, se o Senhor Jesus tivesse vindo por uma concepção natural entre José e Maria, eu não seria servo do Senhor, eu não seria. Mas como ele foi concebido por um ato sobrenatural, e assim o único sem pecado que era capaz
de ser o Cordeiro a pagar o preço vicário pela minha vida e pela sua vida, presbítero Gabriel. Amém? O movimento das testemunhas de Jeová é o segundo subtópico com o presbítero Gabriel. Glória a Deus. Aqui vai falar um pouco a respeito desse movimento aqui que é bem conhecido de muitas pessoas, inclusive no domingo de manhã, né? Glória a Deus, aleluia. E a gente vai ver que é um movimento que ganhou força, mas ganha força na vida daqueles que não ouve a palavra do Senhor, não lê a Bíblia, não faz aí um estudo da palavra do Senhor. A primeira coisa para a gente identificar uma crença como uma seita é estudar um pouco ou procurar saber a respeito da cristologia, o estudo a respeito de Cristo, dessa certa denominação, o que eles pensam a respeito de Jesus. A primeira heresia que a gente vê afirmado na Testemunha de Jeová é que Jesus, ele não é Deus, né? Jesus, ele não é Deus, contrariando vários versículos muito claros, extremamente claros, como por exemplo, o próprio Jesus, ele diz: eu e o Pai somos um. Ou seja, Jesus e o Pai são a mesma pessoa. Logo, se Deus ele é Pai, logo Jesus também ele é Deus. Jesus diz a Felipe: quem vê a mim, vê ao Pai, deixando bem claro também e transparente a todos que leem a Bíblia Sagrada, de que o Pai e o Filho são a mesma pessoa. 1 João capítulo 5, versículo 18, diz que Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, vários versículos, se a gente lê desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, vários versículos, o cerne da Bíblia é destacar Jesus como Deus, que desceu do céu, esvaziou da sua glória, mas não se esvaziou do seu poder, desceu à terra e mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo, tomando forma de servo, né? Fazendo-se semelhante aos homens. Então, vários versículos que deixam bem claro essa verdade a respeito da palavra de Deus. Eles não acreditam no Espírito Santo, eles acreditam que o Espírito Santo é uma força ativa, como a gente aprendeu um pouco sobre a aula passada, né? Acredita na salvação pelas obras, contrariando o que o apóstolo Paulo ele diz em Efésios capítulo 2, versículo 6, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não é pelas obras para que ninguém se glorie nelas. Então, vários pontos de vista que a gente vê que vai contra os princípios da palavra do Senhor. Mateus capítulo 25, versículo 41, Jesus diz: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Aqui está falando a respeito de eternidade, uma condenação eterna. Um dos pensamentos deles também é acreditar que não existirá uma condenação eterna, descontrariando vários versículos bíblicos também. Malaquias capítulo de número 4 vai dizer: eis que aquele dia vem ardendo como uma fornalha, todos os soberbos, todos os que praticam a impiedade, falando também a respeito da condenação eterna. Os testemunhos de Jeová não acreditam na condenação eterna. E mais uma colocação é que eles têm como a Bíblia, né? A Bíblia chamada de Novo Mundo, né? Eles acreditam também e têm essa Bíblia como a Bíblia fixa para eles, né? E várias controvérsias, essa Bíblia foi modificada. Por que a gente está falando isso? Porque é necessário num tempo como esse, onde o conhecimento aí está para todos, né? Inclusive na internet, se você abrir, tem vários vídeos de pessoas tentando mudar a Bíblia Sagrada, mudar o conceito que eu e você tem da verdade de que Jesus realmente é Deus. Mas a gente vai ver aqui, através dessa lição, que os testemunhos de Jeová, eles acreditam em vários deuses, né? Não acreditam em Jesus como a divindade, acredita em Jeová. E aqui
a lição ela faz uma pergunta, né? Se a resposta for positiva, elas são obrigadas a reconhecer a divindade de Jesus e a Trindade. Mas se a resposta delas for negativa, elas estão admitindo que são seguidores de um Deus falso. Então tem várias controvérsias com relação ao nome de Jesus, e a gente vai ver que eles não conseguem chegar em um objetivo claro. No final das contas, eles ficam dando volta no mesmo lugar e não conseguem chegar a lugar nenhum. E não conseguem mesmo não, porque a palavra do Senhor ela é poderosa e não cai, e faz o que deve ser feito, né? A Bíblia vai nos falar que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Então, para que a gente não venha ser enganado, que venhamos buscar entendimento na palavra do Senhor, para que assim o nome do Senhor venha a ser glorificado através da minha e da sua vida. Passo a conclusão ao pastor André. Amém, presbítero Gabriel, que aula maravilhosa, né? Falar de heresias é um pouco trabalhoso, né? Eu gosto de falar das escrituras, mas quando nós temos que falar das heresias, e é importante porque elas vêm atacando a igreja atualmente, são muitas, muitas teses sem pé e sem cabeça que esses homens criam para tentar contrapor a verdade bíblica, mas nós temos que estar aqui para estar explicando, não é verdade? Porque é um perigo que a igreja corre e muitas pessoas estão aí se desviando da verdadeira fé, seguindo aí falsas doutrinas. A conclusão diz que o termo filho em relação à pessoa do Senhor Jesus sempre foi tema de discussão e debates desde os tempos da igreja primitiva. Mas a interpretação bíblica que se faz de Jesus é que ele é o filho unigênito do Pai. Por quê? Porque os dois são a mesma substância. Olha que coisa linda, não é verdade? E eu vou deixar um versículo aqui para terminar. 1 João capítulo 3, versículo 1, olha que coisa linda. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Olha aí, tá vendo? Glória a Deus. Os hereges não reconhecem Jesus como filho de Deus e como Deus. Não é verdade? Mas eu e você que me assiste, reconhece, e por isso somos filhos de Deus também, e temos o nosso nome escrito no livro da vida. Deixo as considerações finais do canal com o presbítero Gabriel. Glória a Deus. Muito obrigado, Senhor Jesus, por essa oportunidade de estar aqui aprendendo dessa palavra do Senhor e poder passar um pouco do que a gente aprendeu para você. E não se esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho, deixe o seu like e manda essa aula para o máximo de pessoas o possível, porque eu tenho certeza que nós, eu, você e para as pessoas que você vai mandar, nós seremos cada dia mais edificados pelo poder da palavra de Deus. Muito obrigado pela sua vida e até a próxima aula. Amém. Glória a Deus, meu irmão. Falar dessas heresias aí é complicado, não é? São uns nomes difíceis. Meu Deus do céu. Para mim falar esse nome aqui, subordinacionista, eu fiquei falando hoje o dia inteiro, senão chegar aqui eu não consigo. Nem lendo. Você não conseguiu estudar direito essa aula. Correria. Minha esposa largando na loja na frente de depósito.